abençoados com todas as bênçãos. Melhor dia, melhor domingo, melhor dia que o Senhor nos preparou desde antes da fundação do mundo. Os nossos dias estão todos contados por Ele. Tudo que nos vem estão preparados por Ele desde antes da fundação do mundo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 10, diz que Ele mesmo, Deus, preparou as boas obras para que andássemos nelas. Então, na nossa vida, nada é por acaso, nada acontece sem querer, não existe coincidências na nossa vida. Tudo, Deus tem um controle de todas as coisas, não é isso? Então, abençoado, seja todo bem-vindo. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por você estar aí nos assistindo, de alguma maneira, ou ao vivo, ou através do Facebook que estamos gravando, através do YouTube, ou de outra maneira qualquer. Muito obrigado pela sua participação. Recebo que você já é um abençoado e que os olhos do seu entendimento já foram iluminados por Deus para que você possa entender a verdade do Evangelho, a verdade de Deus na sua vida. O Evangelho, ele é para isso, para mostrar para nós a vontade de Deus na nossa vida. Não é para nos salvar eternamente, não é para nos levar para o paraíso, não, porque isso Deus mesmo já fez desde antes da fundação do mundo. O que está escrito de Hebreus, de Romanos até Hebreus, que foi revelado para o apóstolo Paulo, serve para a nossa conduta enquanto nós estivermos aqui nesse corpo de carne. Porque o Evangelho diz que esse corpo aqui ele é viciado, ele tem os costumes que trouxe lá do pai dele, que é Adão, e é necessário uma educação no espírito para que você possa ir bem no tempo que você está aqui. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 17, diz que quem entende, quem recebe esse conhecimento, quem tem os olhos do entendimento iluminado, com certeza vai andar melhor aqui nesse reino, porque é necessário que se entenda a vontade de Deus. Você não vai deixar de ser filho, mas é muito melhor você estar aqui nesse reino sabendo qual é a vontade do seu pai. Tranquilo nisso, porque todo filho que é obediente a seu pai, isso falando de uma maneira carnal, ele vive melhor. Se você obedece a seu pai, você tem seu papai, você é obediente a ele, com certeza você vai viver melhor. Mas se não obedece, assim também é no espírito, não é isso? Se você obedece o que está escrito aqui de Romanos até Hebreus, que é a palavra do nosso Pai do nosso espírito, com certeza você vai estar bem aqui. Gostaria de incentivar você a compartilhar a mensagem para que outros também ouçam, outros também sejam alcançados por essa verdade. Talvez para você já seja assim, um assunto bem conhecido, né, que você já domina com inteira facilidade, mas o apóstolo Paulo disse que o crescimento é de glória em glória. Cada dia uma glória. Você, eu, nós podemos estar mais na frente, mas tem muitas pessoas que estão para trás que ainda não entenderam certos assuntos, coisas bem mais fáceis para nós, não é isso? E até eu costumo aqui falar que quando eu ouvi que eu era um abençoado, hoje é um assunto bem tranquilo para todos nós. Mas a primeira vez que alguém me disse, um abençoado, me falou que eu era um abençoado, aquilo causou um impacto aqui na minha mente tão grande. Que maravilha, que coisa maravilhosa é essa? Porque para mim era uma novidade. Da mesma maneira, são os nossos irmãos que ainda estão aí na religião. Para nós, alguns assuntos já são assim extremamente fáceis, mas para eles, abençoados, eles ainda não entendem, não conhecem. É necessário que se fale, necessário que nós falemos aqui, que você também fale. Não sou eu, esse privilégio não é só meu, é nosso, para que a mente deles seja iluminada e sejam libertos da religião, assim como nós fomos. Então compartilhe a mensagem, se for possível. Se você ainda não é inscrito no nosso grupo ali no YouTube, também se inscreva. Não é isso? Se inscreva no grupo, que é muito importante para que a palavra corra e seja glorificada. O apóstolo Paulo ele faz essa recomendação, que a palavra corra e seja glorificada. Só assim os nossos irmãos vão ficar conhecendo a verdade que nós já conhecemos. Tá bom? Então, abençoados, vamos aqui começar aqui a tratar desse assunto. Que hoje é domingo, nós falamos aqui a partir do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Meu nome é Neilton Cardoso, se você está nos assistindo hoje pela primeira vez. Falamos aqui a respeito do Evangelho da Graça e o nosso pastor
É bom que você saiba o nome do nosso pastor. Ele se chama Cristo Jesus, o único pastor da igreja. Cristo Jesus, o qual é o esposo, o qual é o dono, o qual é o cabeça. Ele é tudo em todos os filhos. Só existe um, que é Cristo Jesus. Eu sou igual a você, talvez abençoado até pior nessa carne. Não é isso? No espírito, estamos todos completos, estamos todos perfeitos. Agora, segundo a carne, as nossas debilidades, alguns apresentam mais, outros apresentam menos. Eu sou um daqueles que apresentam bastante, não é isso? Mas o nosso Pai é tudo em todos. Então vamos aqui começar o assunto que nós anunciamos, que se chama Expondo Cristo à Vergonha. Olha que coisa interessante. Expor a Cristo a uma vergonha. A vergonha, o que a religião vem fazendo, não é isso? Hebreus capítulo 6, vamos aqui ler 3 versos. Vamos começar aqui no verso 4. Gostaria que você pegue a sua Bíblia, pegue papel, caneta, anote para que você veja, para que você confira se o que nós estamos falando está de acordo com o que está escrito. Porque nós temos aí, infelizmente, eu tenho tido a oportunidade de ouvir muitos abençoados que falam maravilhosamente bem, tem assim um vocabulário, tem assim um equipamento que de causar inveja. Mas quando abre a boca para falar e vai se conferir, estão falando diferente do Evangelho da Graça. Estão falando diferente do que foi revelado ao apóstolo Paulo. E Paulo disse o seguinte, diferente do que eu recebi no paraíso, diferente daquilo que o próprio Cristo me revelou, mesmo que seja um anjo que venha do céu, é anátema, é maldição, não serve para nós. Mesmo que venha recheado, venha folheado de ouro, né? Aquela coisa maravilhosa, estupenda, mas se não estiver de acordo com o apóstolo Paulo, abençoado, fique com o simples, porque o que nos importa é a verdade, não é o bonito. É bom quando a verdade também vem bonita, na embalagem bonita, mas nem sempre isso acontece. Então, ficamos com a verdade, porque nós somos filhos da verdade. Então, diz assim, Hebreus capítulo 6, o versículo 4, diz assim o apóstolo da graça que nós vamos ler. Porque é impossível, você sabe que uma coisa impossível porque não pode acontecer de maneira nenhuma. Se alguma coisa é impossível, não existe nenhuma maneira, nenhuma possibilidade daquele algo acontecer. Por isso que chamamos de impossível. O apóstolo Paulo aqui começa no versículo 4 falando, porque é impossível, o que é impossível? Que os que já uma vez foram iluminados, já foram salvos, já têm o nome escrito no livro da vida e provaram o dom celestial, conhecem o Evangelho e se fizeram participantes do Espírito Santo, foram predestinados por Deus para isso, foram escolhidos por Deus para isso e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, ou seja, as vantagens, os benefícios da graça de Deus, que é o século futuro, o século que começou na cruz do Calvário, quando Cristo morreu e ressuscitou, ali começou o século futuro, que havia sido prometido desde antes da fundação do mundo. E provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Versículo 6. E recaíram, olha aqui o que diz o apóstolo Paulo, que é impossível. Sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois, assim, quanto a eles, de novo, olha só, o que esses abençoados fazem? Crucificam o Filho de Deus e o expõem à vergonha. Expõem à vergonha. Então, abençoados, veja bem, que o apóstolo Paulo aqui está falando que quando alguém procura praticar a doutrina do arrependimento, que não, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero fazer alguma coisa para me consertar diante de Deus, eu estava andando em caminhos errados, mas a partir de hoje eu quero fazer alguma coisa para me arrepender diante de Deus. O apóstolo Paulo diz aqui no versículo 6 que esta pessoa está expondo Cristo a uma vergonha, está levando Cristo à vergonha. Quando, olha só, veja bem, quando nós falamos que Deus não perdoa ninguém hoje, quando nós falamos, olha, hoje no ano de 2021, Deus não está perdoando o pecado de ninguém. Por que nós falamos assim?
Porque muitos não concordam conosco. Por quê? Por causa das obras da carne. Os abençoados, eles entendem, não, como é que Deus não vai perdoar aquela adúltera? E ainda cita um exemplo lá da mulher que Jesus de Nazaré perdoou, aquela adúltera que ela foi pega ali no ato. Como é que Deus não vai perdoar? Será que para aquele homem que assaltou aquele banco, que matou aquelas pessoas, será que para ele não tem arrependimento? Não, abençoado, não tem, porque Deus não vai perdoar mais. É isso que nós estamos aqui falando. E muitos não concordam conosco, porque lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19, o apóstolo Paulo, ele apresenta uma série de debilidades da carne, obras da carne, e a religião implica isso como pecados que as pessoas precisam se arrepender. Ó, abençoado, deixa eu aqui te falar uma coisa, quanto às coisas erradas que porventura eu faça, você faz, segundo essa carne. Não, Deus não vai te perdoar. Se você entrar numa obra de adultério, por exemplo, que é muito falada, não é isso? Deus não vai te perdoar, sabe por quê? Porque Ele já te perdoou ali na cruz. Você já está perdoado, mesmo antes de você fazer. Agora, o que vai acontecer é que você vai colher o que você plantar. Se você planta um adultério, o que é que você quer colher? Se você planta uma mentira, se você chega em casa, eu não recebo isso na sua vida, mas se você chega em casa e conta uma mentira para sua esposa, o que você quer colher? Se você engana o seu marido, o que você quer colher? Mas Deus já te tem como perdoado. É por isso que nós falamos aqui, que Deus hoje não está perdoando a ninguém. Por quê? Ele já perdoou. Quando ele morreu ali na cruz, ele perdoou. Nós vamos ver aqui um pouquinho mais aqui para frente, né? Porque o apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta aqui aos Hebreus, Paulo escreve para um povo que viveu debaixo do pacto da lei. Porque para nós aqui hoje é fácil falar, né? Olha, nós não temos pecado, Cristo já nos perdoou na cruz, nós nascemos num tempo depois da cruz, mas para esse povo aqui da época de Paulo, que era lá contemporâneo lá com Paulo, eles passaram, muitos deles passaram antes da cruz, aonde era necessário, havia necessidade de arrependimento, um pacto de pecado, um pacto de obra, o pacto da lei abençoada era uma coisa terrível. Nós hoje falamos aqui a respeito da lei, olha, não dá nem para se ter uma ideia exatamente do que era o pacto da lei. Era uma coisa terrível, o homem tinha que pagar o preço, havia uma necessidade de se arrepender diante de Deus. E o que acontecia? Se arrependia hoje, amanhã já estava cometendo no mesmo erro, e havia sempre uma necessidade de arrependimento. E veja bem, nós temos aqui falado que os evangelhos, os pactos, melhor dizendo, eles foram separados na cruz. Houve uma separação ali na cruz, porque o evangelho em si, o segredo aqui do evangelho que nós pregamos, que Paulo foi revelado a Paulo, o segredo é você entender o antes da cruz e o depois da cruz. Porque se você se situar antes da cruz na sua mente, você for lá antes da cruz e pensar que o que está lá serve para você, você vai se atrapalhar, você vai querer se arrepender, você vai viver pedindo perdão a Deus, vai cometer alguma coisa errada, vai contar uma mentira. Ah, Senhor, me perdoe. Ah, abençoado, não vai, nós estamos aqui falando. Ele já te perdoou, porque nós estamos depois da cruz, que é o pacto do perdão. Deus já te perdoou. Gálatas capítulo 2, versículo 7, o apóstolo Paulo, ele fala de dois evangelhos. Um evangelho da circuncisão, que é antes da lei, antes da cruz, que era a lei de Moisés, o evangelho da incircuncisão, que foi revelado ao apóstolo Paulo para nós depois da cruz. Aonde é que você está? Você está antes da cruz ou você está depois da cruz? Em que época que você nasceu? Com certeza, 2021, você nasceu depois da cruz. Então, o evangelho para nós é o evangelho da incircuncisão, aonde não existe arrependimento. Não tem arrependimento. Dois evangelhos separados na cruz. Romanos capítulo 10, versículo 4. Toda reunião nós falamos desse verso, né? Porque o fim da lei, o fim do arrependimento é Cristo na cruz. Quando Cristo morreu, ele deu o fim, ele acabou com a lei. E ali começou um novo pacto, que é o pacto da graça de Deus. Diferente, exatamente o contrário da lei de Moisés. Totalmente diferente. O fim do pacto do arrependimento é Cristo na cruz. Por isso que hoje, depois que ele morreu, não se pode se arrepender. Não adianta você se arrepender. Você tem que se comportar bem, sabendo que o que você plantar errado,
você vai colher. Hoje eu tô vivendo uma situação na minha carne, porque ontem eu plantei errado. O que eu vou fazer? Eu vou ter que colher hoje. Agora, amanhã, se eu quero colher melhor, hoje eu tenho que plantar melhor. E vou pedir perdão a Deus? Não. Olha, ele me deu entendimento, me deu a palavra, me explicou e eu fiz errado nessa carne, então eu vou colher segundo a carne. Com o fim do pacto do arrependimento, veja bem, com o fim do pacto do arrependimento, Deus estabeleceu o pacto da reconciliação. Porque às vezes as pessoas perguntam, então quer dizer que não tem que se arrepender? Qual é o tratamento de Deus nesse novo pacto da graça? O que é que acontece? 2 Coríntios, veja aqui, o que diz aqui o apóstolo Paulo, 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 19, olha o que diz aqui o Evangelho da Graça, que Paulo escreveu à igreja de Corinto, que era uma igreja gentílica, a respeito como é que Deus trata agora as pessoas, os seus filhos, veja bem, os seus filhos, em relação ao pecado e o tratamento de arrependimento. 2 Coríntios 5,19. Isto é, Deus, de quem que nós estamos falando? Deus, o próprio Deus, o Criador de todas as coisas, Deus estava em Cristo, ali na cruz. Se você ler aqui o contexto todo, né, isso nós não lemos porque tem muitos versos, e o nosso tempo aqui não é muito, diz que Deus estava em Cristo fazendo o quê? Perdoando alguém? Não, estava reconciliando, trazendo de volta para o concílio que a desobediência de Adão havia tirado dos seus filhos, trazendo de volta, reconciliando consigo o mundo dos seus filhos, é claro, né? Isso, aquele que ele havia predestinado desde antes da fundação do mundo, não lhes imputando os seus pecados. Aqueles abençoados que estavam lá antes da cruz, que tinham pecado, quando chegou na cruz, os pecados foram todos perdoados, foram tirados e Deus não imputa mais aqueles pecados. E nós que estamos depois da cruz, nem perdoados nós fomos, abençoados, porque quando nós chegamos aqui, Deus já havia retirado o pecado e pôs em nós a palavra de quê? Do arrependimento? Não. Em nós está a palavra da reconciliação. Para nós que nascemos depois da cruz, é a palavra de reconciliação. Voltar ao concílio do Pai. Voltarmos para Deus. Porque Ele tirou o pacto da desobediência. Ele tirou o pacto que havia, que os homens tinham que fazer alguma coisa para se arrepender. Não existe mais arrependimento depois que Cristo morreu na cruz. Quanto a Deus, estamos falando, veja bem, abençoados, estamos falando de arrependimento do Filho de Deus para Deus. Isso, não adianta você se arrepender, olha, me arrependo, não tem, porque agora você tem que entender que já foi reconciliado e foi o próprio Deus, veja bem, foi o próprio Deus que reconciliou todos os filhos, todos, sem exceção. Não importa onde você esteja, não importa o que ele está fazendo, mas você, se é um filho, se ali tem um filho, ele foi reconciliado por Deus ali na cruz. Então, veja bem, a razão pela qual se necessitava de arrependimento foi tirado. E o que foi? Que era o pecado. E Deus agora não imputa mais o pecado, porque ele tirou o pecado. Ele acabou com a lei é que dava força ao pecado, que dava razão ao pecado, ele tirou a lei, acabou a razão do pecado, então não existe mais motivo para se arrepender. Sem pecado, sem lei e sem arrependimento. Então, como é que alguém vai se arrepender se não existe motivo para se arrepender? Não existe mais acusação para nós. Então, abençoados, diz o Evangelho em Hebreus 6, vamos ler aqui Hebreus 6. Nós já lemos, vamos ler aqui mais uma vez, Hebreus, volte lá em Hebreus, já lemos, vamos ler mais uma vez, que nunca é demais, não é isso? Lermos a palavra do nosso Pai. Hebreus capítulo 6, no versículo 6 diz assim, e recaíram, seja outra vez renovados para o arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem à vergonha. Se você quer arrependimento hoje, você está expondo Cristo à vergonha, porque ele já te perdoou. Como é que você vai chegar perto do seu pai, pedir perdão para ele, se ele já te perdoou? Meu filho, eu já te perdoei, já
tem pão e você está me pedindo perdão, você está causando vergonha para o seu pai. Olha, que é impossível alguém se renovar, diz aqui o apóstolo Paulo, voltar a estar bem por meio do arrependimento. É isso que Paulo está dizendo. Não, você quer estar bem com Deus, você quer estar numa posição, não, hoje, como dizem nossos irmãos evangélicos, estamos felizes com Jesus, não é isso? É uma expressão muito usada. Você é abençoado, está feliz com ele 24 horas por dia, porque você já está reconciliado. E o que você faz de errado, a infelicidade vai ser na sua carne, você vai colher na sua carne. Mas, veja bem, quem assim fazia, ou seja, quem procurava esse arrependimento, estava expondo Cristo à vergonha. Porque hoje nós vemos aí a religião fazendo coisas que como se estivesse crucificando a Cristo outra vez. Porque é isso que diz aqui o apóstolo Paulo. Se alguém quer arrependimento hoje, porque o arrependimento ele veio lá quando Cristo morreu e ressuscitou, uma vez para sempre. Se você quer arrependimento hoje, então você vai ter que crucificar Cristo de novo, porque não existe outra forma, não houve outra forma do arrependimento, do perdão do pecado. Foi a morte de Cristo ali na cruz. Estavam praticando o mesmo que o próprio apóstolo Paulo recomendava deixar. A igreja, esses irmãos lá, nossos irmãos lá, os hebreus, eles estavam fazendo coisas, procurando arrependimento, que o próprio apóstolo Paulo, escrevendo aqui, ó, no verso 1 e 2 do capítulo 6 de Hebreus, o que ele diz? Vamos ler aqui, ó, Hebreus 6, o que nossos irmãos estavam fazendo? Os irmãos lá nossos irmãos hebreus, que Paulo escreveu. Olha, pelo que, versículo 1 diz assim, ó, pelo que, deixando já os rudimentos da doutrina de Cristo. É para deixar. Prossigamos até a perfeição. Não lançando de novo o fundamento, olha só, o fundamento do arrependimento. Não se pode lançar mais o fundamento do arrependimento, de maneira nenhuma. E de obras mortas, e de fé em Deus. E no versículo 2 continua falando, e da doutrina do batismo, e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno, aqui essa relação poderia se estender muito tempo. Então, na verdade, abençoados, então entendemos que praticar as doutrinas de Jesus de Nazaré, como diz aqui o apóstolo Paulo, depois da cruz, expõe Cristo à vergonha. Porque é isso que ele diz aqui do versículo 1 até o versículo 6. Quem pratica as obras que Cristo fez antes da cruz, está expondo Cristo à vergonha. Um arrependimento que perdeu o sentido, perdeu a razão ali na cruz. Não tem, pessoal. Olha, Cristo, vamos repetir aqui mais uma vez. Cristo, o próprio Deus, já te perdoou. Quando você nasceu, veja bem, não importa o que você está fazendo, não importa a intenção da sua mente no que você quer fazer, quando você já nasceu perdoado. Cristo já havia te perdoado. Não é que você, Senhor, igual nós vemos abençoados, acendendo vela, subindo a escadaria da Igreja da Penha, uma igreja que tem aqui no Rio de Janeiro, 365 degraus, o abençoado sobe de joelho, para quando chegar lá em cima, se sentir perdoado por Deus. Outros começam a se escotear, outros fazem jejum, outros vão para os montes, procurando agradar a Deus para ser perdoado por Deus numa forma de arrependimento. Abençoado, você está perdendo seu tempo. O apóstolo Paulo diz que isso aí são obras mortas. Você está só envergonhando o seu Pai, envergonhando a Cristo, porque Ele já te perdoou uma vez para sempre, expondo Cristo à vergonha. Assim está toda a religião. Toda a religião está assim, que ensina o evangelho do arrependimento. Se você chegar num lugar chamado igreja evangélica, chamado centro de macumba, chamado igreja católica, não importa o que for, se falar que você tem que se arrepender dos seus pecados, está expondo Cristo à vergonha. Vamos ver aqui mais um verso aqui, ó. Hebreus capítulo 9, versículo 26. Eu tive meu pai na carne, meu papai na carne já não está mais aqui conosco, já voltou para o paraíso, e eu me lembro muito bem, quando eu pedi a ele a mesma coisa 2 vezes, eu arrumava um problema muito sério para a minha vida, né? Porque você não já falou comigo? Você não já falou? Então não precisa falar 2 vezes. É assim que faz o nosso irmão da religião. Deus já fez uma vez. Não precisa você estar querendo que ele faça de novo, porque ele já fez. Olha só, Hebreus capítulo 9, no versículo 26, um verso bem conhecido nosso, ó. De outra maneira, ou seja,
De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes. De outra maneira, além do arrependimento, desde a fundação do mundo. Então seria necessário Cristo morrer várias vezes desde antes da fundação do mundo. Mas agora quando? Olha só, olha a diferença. Mas agora, na consumação dos séculos, e quando foi a consumação dos séculos? Quando Cristo tirou a lei e colocou a graça na cruz. Na cruz, o século da lei acabou e começou o período da graça, que é um período eterno. Uma vez, olha só, quantas vezes? Quantas vezes ele se manifestou? Uma única vez se manifestou para quê? Para aniquilar, destruir, acabar com o quê? Com o pecado, pelo sacrifício de si mesmo. Então o apóstolo Paulo ele deixa bem claro que foi uma única vez e para sempre. De uma outra maneira, se renovar, seria necessário Cristo morrer muitas vezes. Se eu fizesse uma coisa errada hoje, e para me renovar perante Deus, para Deus me perdoar, então seria necessário Cristo morrer outra vez. Aí na semana que vem, eu fiz outra coisa errada. Não, abençoado, foi uma única vez, diz aqui o apóstolo Paulo. Mas foi uma única vez e detalhe, hein? Para sempre. Isso é o pacto da graça, é o pacto eterno. Tudo que foi determinado por Deus pela graça é para sempre, não vai mudar. Isso é assim porque Deus estabeleceu desde antes da fundação do mundo. E isso, abençoado, não vai mudar. O evangelho da graça é um pacto para sempre. Justificou, veja bem, todos os filhos, todos ali na cruz, uma vez, uma única vez para sempre. Hebreus capítulo 10, versículo 14, olha o que ele diz. Porque com uma só oferta, falando do sacrifício de Cristo ali na cruz, uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Os seus filhos que foram predestinados por Deus desde antes da fundação do mundo, os filhos santos, perfeitos, que foram predestinados, depois dessa participação aqui de carne e sangue, que nós estamos aqui dentro, nós somos o Espírito, foi necessário pagar um preço por essa participação. E o próprio Cristo pagou ali na cruz, abençoado. Fomos ali aperfeiçoados, agora não existe mais perdão, não existe mais arrependimento. Embora estando num corpo de carne terrível e bem complicado. O preço foi pago pelo próprio Cristo. Por isso, abençoado, que ele não aceita arrependimento seu. Porque ele mesmo, autor e consumador da fé. Ele pagou o preço. E não foi coisa barata não, abençoado. Foi preço de sangue, o seu próprio sangue. Deus, o próprio Deus, debaixo de toda aquela glória, ele deixou a sua glória, participou de um corpo de carne. Hebreus 2,14 diz que o próprio Deus também participou de um corpo de carne para passar por uma morte na cruz, para justificar a todos os seus filhos. Como é que ele agora vai aceitar desculpa sua, um perdão seu, se ele pagou o preço o preço devido por você, por mim? Não existe mais, abençoada, a menor possibilidade de alguém querer se arrepender. Você já foi perdoado. Você já foi justificado. Agora você precisa se comportar como tal. Olha só o que diz em Colossenses 2,14. Colossenses, volta aqui um pouquinho. Filipenses, Colossenses 2,14. Olha o que diz aqui o apóstolo Paulo. Porque quando Deus vê você, ele não te vê em arrependimento, ele não tem que se arrepender. Olha só, 2,14. Havendo, Deus falando, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças. É verdade que nós não passamos na lei e nós não tivemos debaixo dessa lei que havia ordenança. Mas por quê? Por causa da nossa participação de carne, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. O que poderia nos causar um arrependimento, o próprio Deus tirou e cravou na cruz. Uma vez para sempre, abençoado. Isso é bem simples, é bem tranquilo, de se entender isso aqui. Você precisa se comportar como um justificado, você precisa se comportar como reconciliado. E esse comportamento, essa educação que você precisa ter, por causa desse corpo de carne que está se corrompendo, é o evangelho da graça de Deus, que está de Romanos até Hebreus. Por que você vê muitos de nossos irmãos aí envergonhando o nosso Pai? Porque estão tirando uma educação que não é do evangelho. Estão se educando na lei de Moisés, por incrível que pareça. E veja bem, abençoado, mesmo porque as obras da lei nunca trouxeram arrependimento para aquele povo.
O povo diante da cruz, que era obrigado, eles tinham a obrigação dada por Deus para se arrepender, procurar fazer as obras para se arrepender pela lei, mesmo assim, aquela lei nunca trouxe arrependimento para aquele povo. Hebreus capítulo 10, olha o que diz aqui o apóstolo Paulo, no versículo 1 até o versículo 4, ele diz assim, ó, porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, a lei era a sombra da graça que havia de vir, e não a imagem exata das coisas, a lei não tinha exatidão nenhuma, ninguém podia se arrepender, conquistar o arrependimento total, nunca pelos mesmos sacrifícios, porque eram muitos sacrifícios feitos muitas das vezes, que continuamente se oferece cada ano. Todo ano tinha que se fazer sacrifício, todo ano tinha que se arrepender. Pôde aperfeiçoar aqueles que se chegavam ao sacrifício. Todo ano tinha que fazer sacrifício, estavam sempre em dívida com Deus. No versículo 2, de outra maneira, teriam deixado de se oferecer. Por quê? Porque purificado uma vez os ministrantes, nunca mais teriam consciência de pecado. Se os sacrifícios da lei, jejum, batismo nas águas, santa ceia, apresentação de criança, se esse sacrifício trouxesse arrependimento perfeito para alguém, era feito uma só vez e não fazia nunca mais. Mas o apóstolo Paulo disse aqui que esses sacrifícios nunca aperfeiçoaram a ninguém. E o versículo 3, ele diz, nesse sacrifício, porém, cada ano se faz comemoração de pecado. Então, quando se faz essas coisas, está se lembrando, comemorando o pecado. Santa Ceia é uma lembrança de pecado. Não é isso? Quem não estiver em condições, examine-se o homem a si mesmo, fazer isso em memória de mim. Tudo em relação ao pecado. Quando alguém vai se batizar nas águas, é porque é para tirar os pecados. Dizem, né, que é para tirar o pecado. Está fazendo a comemoração dos pecados. E o versículo 4, olha, porque é impossível, mais uma vez o apóstolo Paulo aqui usando essa palavra, é impossível que o sangue de touros e dos bodes tire os pecados. É impossível que a Santa Ceia, abençoado, é impossível que o batismo nas águas, é impossível que o jejum tire o pecado de alguém. Isso é uma vergonha. Estão envergonhando, estão expondo Cristo à vergonha. Dizer que um batismo nas águas, hein, vai tirar o pecado de alguém. É falar que a Santa Ceia vai trazer comunhão para alguém. Isso é uma vergonha para o sangue de Cristo, para o sacrifício que ele fez lá na cruz pelos seus filhos, pela justificação que ele mesmo promoveu. E veja bem, o arrependimento que nos cabe hoje, veja bem, então, porque as pessoas, parece que as pessoas maldosas, né, que não sei, embolam todas as coisas, dizem, então vocês não podem fazer o que quiser e não precisa se arrepender de nada. Olha, até agora nós falamos de um arrependimento do homem para Deus, mas nós, o arrependimento que nos cabe hoje é quanto às atitudes com os nossos irmãos. Porque, olha, nós estamos aqui num corpo de carne bem complicado e muitas das vezes nós maltratamos o nosso irmão. Às vezes nós fazemos coisas que nossos irmãos magoam o nosso irmão. Sem querer, até sem querer, você, uma palavra mal falada, não é isso? Você fala assim e maltrata lá o nosso irmão, o nosso amigo. Já tive experiência aqui algumas vezes nesse assunto. Então, nesse caso, sim, você precisa se arrepender do que você falou, do que você fez. Vai, procure o seu irmão e se acerte com ele, se conserte com ele, se arrependa com ele e procure não fazer mais. Porque como nós anunciamos aqui nesses dias, não existe comunhão com Deus, porque o santo, né, o santão, né, diz, não, porque nós aqui estamos em comunhão com Deus. Vai lá para o monte e volta no azeite, né? Estamos no azeite, faz aquela consagração. Mas se não tem comunhão com o próximo, pessoal, tem alguma coisa errada aí, porque tem que ter, como diz lá uma passagem, como é que você vai amar a Deus que não vê, se você não consegue amar o seu irmão que vê? Se você não consegue tratar bem o seu irmão que está ali, se você não consegue se arrepender do que fez lá com seu irmão e querer arrependimento de Deus, querer desfrutar do arrependimento de Deus. Não existe isso, abençoado. Não existe amor por Deus. Não é, Senhor, eu te amo, e faz aquela declaração toda, mas você não tem amor pelo teu próximo. Se você não consegue fazer nada que mostre amor por alguém,
e vai dizer que ama a Deus? De que maneira, abençoado? De que maneira? Não existe arrependimento com Deus se não tem com teu irmão. Não faz sentido. Não, olha, eu me arrependo diante de Deus, mas você não se arrepende diante do seu irmão. Você está envergonhando o sacrifício de Cristo. Você está envergonhando Cristo. Veja aqui em Colossenses, volte a Colossenses, vamos ler aqui, ó, um verso aqui bem interessante. Filipenses, avance Colossenses no capítulo 3, no verso 11. Diz assim, ó, 3:11. Onde não há grego, falando a respeito desse assunto, onde não há grego nem judeu, ou seja, não tem gentio e nem judeu, são todos iguais. Circuncisão nem incircuncisão. Esquece aí os pactos. Bárbaro, cita, servo ou livre. Mas Cristo é tudo em todos. Veja bem, você não é melhor do que o teu irmão. O teu irmão não é melhor do que você. Por quê? Cristo é um em todos. E o versículo 12 diz assim, ó, revesti-vos, pois como eleitos de Deus. Se comporte como eleito de Deus. Trate o seu irmão como eleito de Deus. Santos e amados. Em extrema misericórdia e benignidade. Humildade, mansidão e longanimidade. E o versículo 13. Suportando-vos uns aos outros. E perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Se você diz que Cristo te perdoou, então você tem que tratar o teu irmão da mesma maneira. E o versículo 14. E sobre tudo isso, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Vínculo da perfeição. Em outra passagem, o apóstolo Paulo diz que considerai o seu irmão superior a você mesmo. Se você considerar o seu irmão superior a você mesmo, então você vai muito bem. Vai haver arrependimento, não vai haver problema, porque você sabe que ele é superior a você. É assim que você tem que o considerar. Não existe arrependimento, abençoado, do homem para Deus, mas sim do homem para o homem. Esse sim existe. Considere seu irmão superior a você mesmo. Abençoados, veja bem, a religião, o que nós chamamos de religião, o que nós conhecemos de religião hoje, está aí expondo Cristo à vergonha em todas as suas reuniões. Qualquer reunião, principalmente do sistema chamado evangélico, se reúne para fazer vergonha a Cristo. Porque querem que o homem se arrependa de alguma coisa que o próprio Deus já perdoou dos seus pecados, para ir para o céu e essas coisas todas, porque Cristo já perdoou, mas com obras de arrependimento. Todo o sistema religioso aplica obras para o arrependimento. E o apóstolo Paulo deixa bem claro, deixando já as obras para arrependimento. Não adianta você fazer, você vai perder seu tempo. O apóstolo Paulo diz que são obras mortas. Se você fizer, se você não fizer, vai dar no mesmo, abençoado, não vai ter efeito nenhum. Não adianta você caminhar 10 quilômetros de joelho, estou aqui para ver se Deus me perdoa. Abençoado, se você caminhar, se você for de ônibus, for de táxi, for de Uber, for de qualquer coisa, o efeito vai ser o mesmo. Você vai chegar lá no final do percurso perdoado da mesma maneira como você estava aqui antes. Não adianta você procurar fazer isso, né? Porque a religião está fazendo o que Cristo já fez por nós. Eles querem que você faça alguma coisa, né? Isso eu passei muitos anos na religião e queria que Deus fizesse por mim o que ele já fez. Senhor, perdoa os meus pecados. Que pecado que ele vai perdoar se já perdoou? Já todos os nossos pecados. Agora, eu não entendia, né? Porque eu fazia as coisas erradas, pedia perdão, mas a colheita vinha. E eu ficava pensando, poxa, o diabo está furioso, não é isso? Porque eu estou pedindo perdão a Deus, mas Deus não está me perdoando. Isso causava uma má consciência. Porque eu achava, não, Deus não me perdoou. Porque eu estou aqui pedindo perdão, já orei, já estou aqui no joelho, aqui esse tempo todo, já fiz jejum e as consequências continuam. E vão continuar, abençoado, até você entender que você tem que plantar certo, porque perdão, arrependimento, isso já aconteceu, Deus já te perdoou. Porque senão você vai estar envergonhando Cristo com o que você está fazendo. A vergonha está nisso, abençoado. É quando se faz o que Cristo já fez. Quando alguém se mete a fazer alguma coisa
que o Cristo, o próprio Deus, hein? Olha de quem nós estamos falando. Não estamos falando aqui de qualquer um, estamos falando do próprio Deus. Quando você se mete a fazer o que ele já fez por você, aí, pessoal, eu já contei aqui umas 500 vezes essa experiência que eu tive na minha vida, e vou falar de novo, né? Uma certa vez o meu pai pagou minha conta de luz, eu estava numa situação bem apertada, ele pegou minha conta, foi lá no banco, pagou, o caixa lá quitou, carimbou, grampeou, assinou, e meu pai me deu a conta e falou assim para mim, a conta está paga. Eu poderia ir lá no banco querer pagar aquela conta? Claro que não, abençoado. A conta já estava paga. É isso que faz a religião. Se eu fosse lá pagar aquela conta, eu estaria envergonhando meu pai. Meu pai teve o trabalho, né, pegar o dinheiro dele, andar até o banco, pagou a conta e só disse para mim, a conta está paga. Não precisa pagar de novo. Assim a religião está fazendo, está querendo fazer o que Cristo já fez. E Deus fala, meu filho, está escrito aqui, ó, não é para fazer, é para deixar, porque eu já fiz por você. Aí você se mete a fazer, está envergonhando Cristo no que ele já fez por você. Aí que está a vergonha está nisso. Querer fazer o que ele já fez por nós. Isso é uma vergonha para a religião. Estão desfazendo do que Cristo fez. Porque é como se estivesse falando, né? Então, ele não fez bem feito, então eu vou ter que refazer. Não, abençoado, foi uma vez para sempre. E nós sempre falamos desses exemplos, não é isso? Ceia, batismo, jejum, apresentação de criança e outras coisas que são feitas aí, que eram 613 mandamentos que eram feitos, igual matar animais, subir escada, essas coisas todas que a religião ensina que tem que fazer, dar dízimo dobrado também. Já se você quer o perdão de Deus, quer uma bênção de Deus, dê o seu dízimo dobrado. Não é nem para dar esticado, quanto mais dobrado, né, abençoado? Não é para dar nada, porque o Evangelho diz que dízimo foi, lá da lei, não tem nada a ver com isso aí, com arrependimento, com nada de nada. Era do tempo da lei, da cruz para frente, não existe essa história. Era o mandamento lá para os judeus, não é isso? Então, essas coisas causam vergonha. Imagina só um filho de Deus, que o Evangelho diz que ele é rico, né? Que Deus, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer. Aí você pega um dinheiro, né? Um real aí, que desvalorizado do jeito que é, bota no envelope, dá lá na mão de um homem, né? Nem entrega a Deus, dá na mão de um homem, esperando que Deus venha fazer alguma coisa por você. Isso é uma vergonha para Deus, abençoado. Não faça isso, porque ele já te abençoou e abençoou com todas as bênçãos. Não existe essa história de Deus fazer alguma coisa por você porque você fez primeiro para ele. Não, isso não existe. Antes de qualquer coisa, antes da fundação do mundo, ele fez todas as coisas por nós. Então vamos aqui, nosso último verso, Filipenses capítulo 4, um verso bem interessante que nós gostamos muito. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Vamos ler aqui, é o nosso último verso, tá bom? Diz assim, quanto ao mais, irmãos, olha só, depois de toda essa palavra que nós demos aqui, nós falamos aqui, lemos aqui do Evangelho, eu penso que o que nós falamos aqui está escrito. Tudo que nós estamos falando aqui está escrito. E mais, quanto ao mais, tudo que é verdadeiro, olha só o que diz o apóstolo Paulo, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor nisso pensai. E essas coisas, abençoados, só se encontra no Evangelho da graça de Deus. Fora do Evangelho você não vai encontrar nenhuma virtude, você não vai encontrar nada amável, você não vai encontrar justiça nenhuma para a nossa vida, fora do Evangelho da graça de Deus. Então, se você quer pensar em coisas boas, pense no Evangelho da graça de Deus, que te apresenta santo, te apresenta perfeito, te apresenta um só Espírito com Deus, te apresenta sem culpa. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, diz que nenhuma condenação há para nós que estamos em Cristo Jesus. Não é isso? Então, é nisso que você tem que pensar. Quando a tua carne te acusar daquelas coisas erradas que você faz, não, eu sou perfeito, estou santo, vou me comportar melhor, não vou fazer mais, porque eu sei que eu vou colher, e vai vivendo bem, vivendo tranquilo. Então, abençoados, não tem arrependimento, nós fomos reconciliados por Cristo desde antes da cruz. Abençoados
com todas as bênçãos. Recebo que hoje já seja o seu melhor domingo, recebo que tudo está bem na sua vida. Gostaria de agradecer a sua audiência, você que está nos acompanhando, e mais uma vez te peço, compartilhe aí a mensagem, compartilhe essa palavra para que chegue, né, ao ouvido de outras pessoas e cause nele a curiosidade de saber o que está acontecendo, porque estão sendo enganados. Deus mesmo vai iluminar os olhos de entendimento, eles vão entender que não precisa de arrependimento, precisam entender que foram reconciliados por Cristo lá na cruz e precisam viver de uma forma digna de filho, que o Evangelho da Graça explica. Recebo que hoje já é o seu melhor domingo e te incentivo também a se inscrever no nosso canal aí do YouTube para que a palavra corra e seja glorificada. Abençoados com todas as bênçãos.